Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Mais uma vez nós nos reunimos para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, né? Passamos por um período aí difícil, muitos irmãos da nossa igreja foram infectados pela Covid, mas graças a Deus todos já se recuperaram, né? Tem uma parte ainda dos irmãos que estão se recuperando. Nossa irmã Alessandra, nosso irmão Daniel, eles tiveram um bebê, né? E foi um processo difícil para os irmãos. O Heitor, ele nasceu prematuro, graças a Deus está bem, está em casa, e por orientação médica eles permanecerão, ela, a Alessandra e o Heitor, né? Permanecerão na sua casa 1 ou 2 meses, nós não sabemos, assim que os médicos liberarem para que eles saiam, e é bem prudente porque a criança é prematura, né? Então, e nós estamos orando por esses irmãos. Oramos também pela vida do Marcelo, que esteve ausente, foi visitar os familiares, e graças a Deus o carro furou 2 pneus, né, Marcelo? 3 pneus, e aí teve que andar só com um pneu, né? Graças a Deus, traz um boletim para mim. Graças a Deus, irmãos, que nada de grave, de mal aconteceu. E as estradas de Salinas, pro lado de Salinas, tá difícil, muito buraco. Nós passamos pela estrada de Minas no período de férias, né? E tá bem difícil. Então, mas o irmão foi e voltou na graça de Deus. E estamos orando também pela vida de todos aqueles que fazem parte da nossa igreja. Louvo a Deus pela vida das crianças que estiveram aqui hoje com a gente, né? Nós tivemos aqui um bom número, 14 pessoas hoje. Louvo a Deus por isso. E estamos nos recuperando, né? Alguns irmãos certamente estão um tanto quanto temerosos ainda, faz bem. E às vezes acontecem algumas coisas em nossa vida que nos leva a refletirmos. Por exemplo, o cuidado. Nós aqui na igreja, nós vamos exigir que todos nós, a partir dessa semana, né, todos tenhamos máscara para a gente nos protegermos e para protegermos os nossos irmãos também, tá joia? Então nós teremos o álcool gel ali também, medidas de segurança, e nós estávamos um tanto quanto relaxados quanto a isso. Já havíamos sido orientados, e assim nós, claro, nós não podemos fugir da realidade. Estava conversando com a dona Cecília, né, a hora que estávamos vindo, e ela falou assim, Deus quis que a gente pegasse. Nós pegamos e passamos por isso, né? Então veja bem, irmãos, que Deus nos protegeu, Deus nos guardou. Isso é uma bênção, porque quantas pessoas pegaram a Covid, tiveram que ficar internadas, e nós passamos, né? Então nós louvamos a Deus por isso. E aqui nós estamos, a igreja do Senhor, com as portas abertas, trabalhos voltando de novo a serem desenvolvidos, porque nós tivemos aí estes imprevistos, e louvo a Deus por isso, né? Esta semana teremos as atividades normais na igreja, terça, quinta, domingo, tudo normal, e vamos orar e pedir a Deus para que Ele continue nos abençoando, e que a gente, irmãos, de verdade, eu até comentei com a minha esposa e com alguns outros irmãos, nós corremos o risco de sermos contaminados pela Covid em qualquer lugar, né? Se nós falarmos assim, mas o problema foi na igreja, nós estaremos caindo no erro que muitas autoridades têm caído: mercado cheio e igreja vazia. Então, nós temos que ser prudentes, nós temos que confiar na soberania de Deus, nós temos que buscar o auxílio de Deus. Claro, nós temos que tomar os devidos cuidados, né? E assim, confiados na promessa de Deus, na palavra do Senhor, nós continuaremos a nossa caminhada, nós estaremos lutando e enfrentando um gigante a cada dia. E que Deus nos ajude nesta nossa caminhada, tá? As atividades da igreja, então, voltam ao normal, graças a Deus, e assim, a vida que segue, erguer a cabeça e vida que segue. Vamos trabalhar, vamos continuar tocando a nossa vida e desenvolvendo os nossos projetos, tá joia?
eu quero convidá-lo neste momento a fechar os teus olhos. Senhor, graças te damos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te louvamos porque a tua boa mão tem estado conosco todos os dias, porque o Senhor tem nos guardado, nos fortalecido. Obrigado porque o Senhor guardou estes irmãos, guardou a nossa igreja, ó Pai, nos preservou em meio a esse caos que o mundo vive. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor esteve e está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ainda que enfrentamos lutas, ainda que enfrentemos dificuldades, o Senhor está conosco, nos fortalecendo, para que continuemos a nossa caminhada. Fala o nosso coração nesta noite, abençoe aqueles irmãos que adentraram esta igreja, e que a tua graça repouse sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, amém e aleluia. Irmãos, seguindo a nossa ordem de culto aí, o boletim, todos receberam. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22. Miquel, desliga o som para a gente. Lamentações 3, nossa, bem mais gostoso sem o som, né? Lamentações 3, 22. Lamentações, capítulo de número 3, farei a leitura do 22 ao 26, assim como segue aí no nosso boletim, tá joia? Você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos acompanhando neste momento, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, tá joia? Lamentações, faremos a leitura do texto de Lamentações, capítulo de número 3, do versículo número 22 ao versículo de número 26, e assim diz a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é guardar a salvação do Senhor. Chamar a tua atenção neste momento para os primeiros versos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É o Senhor quem nos fortalece. É Deus quem tem nos guardado. E a palavra do Senhor diz que essas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Vocês percebem como que a força não está em nós, mas no Deus que cremos? Este é o nosso Deus. E aqui o autor vai dizer que grande é a fidelidade de Deus, grande é a bondade de Deus. E é por isso, queridos, que nós nos reunimos para adorar. E é por isso que nós estamos aqui. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor é quem nos sustenta. As misericórdias do Senhor renovam-se todos os dias, nos dando força, nos dando disposição e nos dando um coração grato, para que assim o sirvamos em espírito e em verdade. Eu quero convidá-lo. Nós estaremos cantando o hino de número dos 144, tá? Acho que tem nada espalhado por aí, meu irmão. Você dá uma olhada aí, Marcelo? Nós estaremos cantando esse hino e eu gostaria de convidá-lo a participar conosco. Quero pedir aos irmãos para que se coloquem de pé. Miguel, aí no meu
WhatsApp, está aberto aí no computador, tem uma lista. Eu acho que tem bloco de notas, que tem todos os cânticos que iremos cantar. Veja aí se abre, filho. Gente, eu fiz a lista bonitinha, esqueci de mandar. Que segurança tenho em Jesus. A igreja pode se assentar. Quero convidá-lo mais uma vez para que abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3.
2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 3. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 5. Mais uma vez eu peço à igreja para que acompanhe. Paulo pede oração dos Tessalonicenses. E assim diz a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é dada a todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo pede oração aos irmãos de Tessalonicenses e ele faz uma afirmação grandiosa que a fidelidade de Deus para com o homem é verdadeira. Ele então vai dizer, olha, o Senhor é fiel, versículo de número 3, todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. O Senhor é quem nos tem guardado. Nós lemos em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós cantamos que a nossa segurança está depositada em Deus, e agora o apóstolo Paulo diz que o Senhor é fiel. O Senhor é quem nos guarda do maligno e de todos aqueles que tentam nos derrubar. E o guardar do Senhor, meus queridos irmãos, não significa ou não é sinônimo de que não enfrentaremos lutas, não enfrentaremos dificuldades. Mas ainda que passemos por lutas, o Senhor está conosco a todo momento, porque Ele é fiel para com os seus filhos. Ainda que sejamos infiéis, ainda que venhamos a falhar, o Senhor está conosco a todo momento, nos guardando, nos protegendo e nos livrando. E este é um motivo grandioso. E assim, queridos, eu quero convidá-lo mais uma vez a estarmos orando, agradecendo a Deus. Eu quero convidar a Adriana, que nos conduzirá em uma oração de louvor e gratidão a Deus por sua fidelidade. E mesmo assentarmos, eu o convido a participarmos desta oração. Santo eterno, amado e bendito Deus, graças nós te rendemos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia e por tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Pai, por tua graça, Senhor, que nos alcançou. Obrigada, Deus, por ter nos escolhido, Pai, e nos separado, Deus, para fazer parte do teu povo, Senhor. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de poder estar na tua casa, te cultuando, te bendizendo e adorando o teu santo, ó Deus, e bendito nome, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo para que juntos entoemos o hino. Adriana, eu mandei as músicas no seu Eu quero convidá-lo, irmãos, a participarmos a entoarmos o hino de número 32. E eu gostaria que os irmãos, ao som do instrumento, se colocassem de pé, tá? Hino de número 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Igreja, coloque-se de pé.
igreja pode se assentar. Eu quero convidá-lo mais uma vez a abrir a sua Bíblia em Malaquias, capítulo de número 3. Como segue na nossa ordem de culto, Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias é o último livro do Novo Testamento, do Velho Testamento, o último que antecede o Novo Testamento. Malaquias, capítulo de número 3, e assim diz a palavra de Deus: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu os tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem: em quem havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Irmãos, mais uma vez aqui, o Senhor nos chama a provar da sua fidelidade. Mais uma vez somos exortados pela palavra de Deus. A nossa igreja tem projetos, tem gastos. Somos uma igreja pequena que dependemos de outras igrejas maiores para nos mantermos. Mas ainda assim somos chamados por Deus à fidelidade. E este é um momento que nós preparamos, o momento do culto, onde nós depositaremos a nossa oferta, onde nós depositaremos o nosso dízimo ao Senhor. Você que está preparado, assim o faça. Nós estaremos entoando o hino de número 62. E logo depois nós estaremos mais uma vez corando e agradecendo a Deus. E já estaremos cantando, participaremos, cantaremos neste momento e louvaremos ao Senhor. Tá joia? Neste momento nós entoaremos o hino de número 62 e eu convido a participar deste momento. Peço aos irmãos para que se coloquem de pé. Hino de número 62. Graças
Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor. Vamos cantar este também? Mesmo sendo falhos, ó Deus, o Senhor não se esquece. Mesmo sendo tão imperfeitos, o Senhor se lembra. Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor fez uma aliança com o teu povo de sustentá-lo, de guardá-lo, de preservá-lo mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é fiel para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso próximo cântico. Nosso Deus é soberano. É soberano.
cantar a Deus, oferecer louvores ao Senhor. Receba a nossa adoração como aroma suave na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero convidá-lo. Todos sabem que nós estamos estudando a carta de Pedro, 1 Pedro, né? E hoje, com a graça de Deus, nós chegamos à última parte da nossa série, 1 Pedro. Eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 5. Faremos a leitura do versículo de número 5 ao versículo de número 10. Pedro, capítulo de número 5. Faremos a leitura do versículo 5 ao versículo de número 10. E assim nos diz a palavra de Deus. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos. Vou mudar aqui. Sede submissos aos mais velhos, no trato uns com os outros, singivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes, concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistide firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo por toda a irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, nesta primeira carta que Pedro escreve aos cristãos de sua época, como já foi dito, ele teve como objetivo instruir a igreja, instruir os eleitos do Senhor, aqueles que estavam espalhados pela região da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É assim que Pedro diz no começo da sua carta. Ele tem como intuito alcançar o coração desses irmãos que viviam aflitos por conta das perseguições que surgiriam ou que já estavam presentes na vida daquela igreja. E assim Pedro entende ser necessário levar esta palavra de conforto ao coração daqueles irmãos. As lutas e as perseguições eram uma realidade, e eles sofriam. O sofrimento era presente na vida da igreja, assim como sempre foi. E para que aqueles irmãos lidassem com essa situação, com confiança e verdade, seria necessário que aqueles irmãos também tivessem um coração submisso, uma vida humilde, uma vida de dedicação. É aqui dentro está esse barulho? Uhum. Miguel, tira o som para ver. Desliga os outros microfones aí. Não, Marta. É lá fora? É. Ah, então tá. Vamos continuar então. Então veja bem, irmãos, seria necessário que aqueles irmãos fossem fortalecidos, exortados, instruídos a permanecerem firmes na fé. Pedro entendia
que seria necessário levar esta palavra de conforto à igreja, ao coração daqueles irmãos. Um tempo de perseguição, um tempo de luta, um tempo de sofrimento. Quem não gostaria de receber uma palavra de fortalecimento? No momento em que estava, nós aqui, né, pegamos a Covid, ficamos uns dias deitados, né, dona Cecília, né, Natália? Thalita ficou bem, né, Thalita? Mas nós que pegamos, ficamos lá, desanimados. Quem sabe a gente desejasse naquele momento receber uma palavra de conforto. Até mesmo, né, mandar uma palavrinha lá, falar, estou orando por vocês. Isso traz alegria, traz alento ao nosso coração. Pedro olhou para a realidade daquela igreja, perseguição, sofrimento, lutas, e ele achou por bem escrever esta carta para encorajá-los a permanecerem firmes na fé. Isso por causa das lutas e do sofrimento, que era uma realidade no meio da igreja. Então veja bem, irmãos, e para que aqueles irmãos, agora melhorou, acabou. E para que aqueles irmãos lidassem com esse problema, com essa situação, seria necessário primeiro eles entenderem que a vida cristã é marcada pela humildade e pelo compromisso com Deus. Quer resistir o teu sofrimento? Tem uma vida marcada pela humildade e pelo compromisso com Deus. Ainda que as coisas estejam indo de mal a pior, não desanima. Permaneça firme. Porque a humildade é uma característica do cristão. E pensando exatamente nessa verdade, eu quero convidá-lo a meditarmos no seguinte tema. Presta atenção. Deus nos aperfeiçoa através da humildade, para que vençamos os nossos inimigos, para que vençamos o nosso inimigo, mediante a graça de Jesus Cristo. Deus nos aperfeiçoa através da humildade, para que vençamos o nosso inimigo, o diabo, mediante a graça de Jesus Cristo. Então eu quero convidá-lo a pensar neste tema, e para que entendamos melhor essa verdade, meus irmãos, eu quero convidá-lo a refletirmos comigo sobre 3 situações. A primeira situação é: a humildade e a submissão são características inerentes, presentes na vida do crente. Depois eu quero convidá-lo a refletir no seguinte tema. O primeiro é esse. O segundo: nós por nós mesmos não conseguimos vencer o nosso adversário, que é o diabo. Nós não conseguimos. Terceiro: a graça de Deus é manifestada em Cristo Jesus. Meninos, eu preciso de silêncio, tá? Qualquer coisa aí, o nosso irmão Marcelo levanta e pega esse bichinho aí, ó. Ele não vai fazer nada, não, pode ficar tranquilo. Tá joia? Então, irmãos, veja bem, vejamos este nosso primeiro ponto. Vamos refletir sobre isso. A humildade e a submissão são características inerentes, pertencentes, que devem estar presentes na vida do crente. O que vai marcar a nossa vida cristã é exatamente se temos ou não um coração humilde, se temos exatamente submissão à palavra de Deus. E é exatamente assim que Pedro começa essa última sessão da sua carta. Ele vai dizer primordialmente aos jovens, né? Ele começa dizendo no versículo de número 5: rogo-vos igualmente aos jovens, aqueles que são mais jovens da igreja, sejam submissos aos mais velhos. E talvez essa seja uma realidade que está escassa na igreja, porque ninguém quer respeitar ninguém. Muitas pessoas não têm respeito pelos mais velhos, outros fazem o que quer, e aqui o apóstolo Pedro vai dizer: olha, você que é crente, você que está marcado com a humildade que vem de Deus, você precisa ter um coração humilde, você precisa ser submisso, você precisa respeitar aqueles que são mais velhos. Meus irmãos, e apesar de Pedro falar diretamente aos jovens, essa instrução é aplicável a todos nós. Todos nós precisamos olhar para a palavra, porque a própria Escritura diz
que a palavra do Senhor, toda ela, é útil para o ensino e para a repreensão. Então, esta exortação não é somente para o jovem, mas para toda a igreja. Essa instrução é aplicável a todos nós. E por que eu digo isso? Porque todo cristão cheio do Espírito Santo é humilde. Todo cristão cheio do Espírito Santo é submisso à palavra de Deus. E talvez seja por isso que estamos aqui. Talvez seja por isso. A submissão a Deus me leva a adorá-lo, a buscá-lo, mesmo quando as coisas estão escassas, mesmo quando a dificuldade está presente. E esta submissão se aplica do mais alto em nível de conhecimento ao menos intelectual. Pedro nos ensina nesta carta que a submissão deve ser praticada por todos, desde a mais alta autoridade ao mais humilde irmão dentro da igreja. Essa humildade, ela não exclui classe social, deve ser algo praticado no nosso dia a dia. Pedro recomenda aos jovens de verdade para que sejam submissos aos mais velhos e aos seus líderes espirituais, pois toda autoridade foi instituída por Deus. Pedro não está dizendo simplesmente, olha, obedeça. A palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos, capítulo de número 13, versículo 1 e 2, todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Toda autoridade foi instituída por Deus e deve ser respeitada. E aqui o apóstolo Pedro vai dizer, olha, aqueles que são mais velhos na igreja devem ser respeitados. Vocês jovens, tenham respeito. Honrem o mais velho. Honrem o seu pai e a sua mãe. Irmãos, e esta questão de honrar não se refere a ser melhor ou pior. Esta questão de se humilhar refere-se exatamente em ser cristão ou não. Porque se eu sou um crente, se eu tenho Cristo em meu coração, logo eu compreenderei que há necessidade de ser submisso à palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor e de colocá-la em prática em nossa vida. Não é o pastor que muda, é a palavra. Irmãos, a humildade e a submissão são características que devem estar presentes na nossa vida, que devem marcar a nossa vida. A humildade é a solução para todos os conflitos de relacionamentos, e por isso Pedro recomenda que todos se vistam da humildade que vem dos céus. Essa humildade nos qualifica como crentes, nos torna iguais. A palavra do Senhor nos iguala, não há maior nem menor. No reino dos céus, todos somos iguais. E a necessidade de que haja humildade no coração do verdadeiro crente, porque essa humildade vai te qualificar como cristão. Pedro ainda diz algo interessante nas primeiras palavras aí do texto, cingivos, né? Olha aí na tua Bíblia, acompanha com a tua Bíblia aberta, meu irmão. Ele vai dizer exatamente isso, cingivos. Quando Pedro usa esta expressão, ele tem como objetivo destacar que todo cristão deve se manter limpo. Esta expressão cingivos significa se limpe, se lave, se revista de algo novo, de algo verdadeiro, que é a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus entra em nosso coração, aquilo que é ruim sai. A palavra tem o poder de transformar a nossa vida. A palavra tem o poder de nos fazer, de mantermos limpos, mesmo vivendo em um mundo corrompido pelo pecado, pela ganância, pela maldade. Meus irmãos,
Isso implica dizer que o meio não define quem você é. Se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, ainda que você se encontre no lugar mais tenebroso, você continuará limpo. O meio não define quem você é. Não é porque você vive no mundo corrompido, não é porque vivemos neste mundo tomado pelo pecado que devemos nos corromper. Precisamos nos manter puros, santos, porque esta é a ordem da palavra de Deus. Precisamos nos manter puros. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em tua vida. E o não se conformar aqui é você não aceitar os padrões do mundo, é você não deixar ser formado, transformado pelo meio, mas é você se manter firme. O meio não define quem você é. Essa é uma visão sociológica do século 21. Presta atenção, porque o meio não define quem você é. Se o meio definisse quem somos, logo a culpa dos nossos erros não seria nossa. E aí, talvez alguém dissesse: ó, pastor, eu estou errando assim, é por conta do meio que eu estou. A culpa não seria nossa, mas daqueles que estão ao nosso redor. E a Bíblia vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Deus, quando Ele vier, Ele vai pedir conta. Ele vai pedir conta do Nicolas, do Richard. Nicolas não está aqui, né? Do Richard, da Vitória, da Stephanie, da Eduarda. Esqueci o nome da Maria Laura. Vai pedir conta da Bia, da Adriana, da dona Terezinha, da Natália, da Thalita, da dona Cecília, de todos nós, individualmente. E não vai poder dizer você e eu, ninguém vai poder dizer: ah, Senhor, mas você sabe o que é? É que o meio em que eu vivia não permitia com que eu te buscasse. Ah, Senhor, as dificuldades, o meio que eu vivia era muita dificuldade. Não vai ter desculpa, porque o meio não define quem somos. Pode ser que o meio tente te atrapalhar, mas ele não define o teu caráter. O meio não. Eu não sei quantas pessoas já tiveram a oportunidade de assistir o filme O Coringa. O filme que lançou aí. Coringa é aquele inimigo do Batman, sabe? Lembra do desenho? Tem o Batman e tem o Coringa. Fizeram um filme do Coringa. E aí no filme eles vão contar que o Coringa é um cara bom, mas é um cara que mata, é um cara que maltrata. E ele faz tudo isso não porque ele é mau, mas porque a sociedade o levou a praticar coisas más. Se o meio define quem somos, logo nós não temos culpa dos erros e dos pecados que praticamos. E aí nós não respondemos diante de Deus. Quem vai responder são aqueles que estão ao nosso redor. E não é isso que a palavra de Deus ensina. Meus irmãos, quando Pedro diz cingivos, nas entrelinhas ele está dizendo que tudo quanto fizermos deve ser revestido, tomado pela humildade que o próprio Cristo teve. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, deu o maior exemplo de humildade servindo. E nós somos chamados a seguir os passos de Cristo. Jesus Cristo é o nosso referencial de humildade. E por isso todos nós cristãos precisamos revestir-nos da humildade que vem de Deus. Não espere jamais que você, por si só, desenvolva uma vida piedosa, uma vida cheia de humildade. Nós não somos capazes. Necessitamos da graça de Deus, da fidelidade do Senhor. Nós somos passíveis neste processo de humildade, pois sofremos a ação do Espírito Santo de Deus, que por sua vez nos torna a imagem de Cristo.
Não é a minha força, não é a tua força, mas é a graça de Deus que nos faz viver. Pedro reconhece que todos necessitamos da ação de Deus em nossa vida. Todos necessitamos da graça para que nos tornemos pessoas melhores. Por isso ele diz no verso 5 do texto que lemos: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele quem tem cuidado de vocês, é ele quem cuida de nós. Nós não cuidamos de nós mesmos, mas é o Senhor quem cuida da nossa vida. E o apóstolo Pedro deixa isso bem claro na sua carta, que Deus é quem cuida dos seus, os tornando o quê? Humildes. Quando nos humilhamos diante do Senhor, Ele se revela a nós, cheio de graça e misericórdia. Meus irmãos, neste primeiro ponto, aprendemos, nos deparamos com uma ordem. Pedro dá uma ordem aqui: se humilhe na presença de Deus, se humilhe sobre a poderosa mão de Deus. Ele manda com que nos humilhemos. Nós também nos deparamos com uma promessa. Ele vai dizer: se humilhe na presença de Deus. E a promessa: porque Ele em tempo oportuno te exaltará. Às vezes nós queremos reconhecimento por parte de homens, e a palavra do Senhor é clara quando diz: olha, se humilha diante de Deus, que é Ele quem te exalta. Busca o Senhor, que é Ele quem te acolhe, porque Ele é fiel. Nós também nos deparamos com uma chamada à entrega. Pedro vai dizer: olha, lançando sobre Ele, deposite diante do Senhor as tuas ansiedades, as tuas dificuldades. E por fim nós recebemos também, observamos aqui a garantia. Quando nós nos humilhamos, quando o Senhor nos exalta no teu tempo, quando depositamos as nossas ansiedades aos pés do Senhor com verdade, Ele quem cuida de nós. Esta é uma verdade explícita no texto. E o que você tem feito? Você tem depositado as suas lutas, a sua ansiedade diante de Deus? Será? Ou você tem deixado com que o meio que você vive te influencie? Infelizmente, irmãos, essa é uma realidade presente em vários lares. O meio influencia. E aqui nós temos uma ordem: se humilhe diante de Deus, porque é Ele quem vai cuidar de vocês. Busca o Senhor, que Ele deixará ser achado. Meus irmãos, o que aprendemos neste primeiro ponto é que todo cristão deve se humilhar, todo cristão deve ser humilde e submisso à palavra de Deus, porque é Ele quem cuida de nós. Agora eu quero convidá-lo a pensar no segundo ponto. Nós, por nós mesmos, não conseguimos vencer o nosso maior adversário. Nessa segunda parte do texto, que começa no versículo de número 8, Pedro começa dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmemente na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro começa essa segunda parte do texto fazendo uso de um verbo chamado imperativo para ordenar que o cristão deve estar atento. Ele deve estar ligado, porque o diabo, ele está ao derredor procurando
alguém para devorar, para destruir. O inimigo não briga em serviço, e ele procura alguém para destruir, e ele destrói sim quando tem a oportunidade. E Pedro vai dizer: olha, fique atento, toma cuidado, porque o diabo está como um leão rugindo, procurando uma presa fácil. Meus irmãos, é bem possível que Pedro estivesse se recordando daquele momento em que Jesus Cristo o advertiu, a fim de que ele vigiasse contra as ciladas de Satanás. É bem possível que o Pedro se recordasse deste momento. E como Pedro sabia que tinha sido tentado pelo diabo, ele agora com propriedade vai dizer aos crentes: tome cuidado, porque eu caí, porque eu deixei ser tentado. Tome cuidado, vigia, persevere, resista firme, permaneça firme contra as ciladas do inimigo. E Pedro diz algo tanto quanto interessante, queridos, aí no texto. Ele vai dizer: olha, você, crente, que está reclamando por causa da perseguição, pode ficar tranquilo, não é só com você que está acontecendo, não. Todos os cristãos estão sendo afligidos com este mesmo sofrimento. É algo que tem se cumprido na vida da igreja ao longo da história. E às vezes nós reclamamos por migalhas. Ah, pastor, vai que ter a chuva. Irmãos, em outras partes do mundo existem cristãos que estão morrendo por causa do Evangelho, pessoas que estão perdendo a vida por causa de Cristo, e aqui no Brasil muitos não querem buscar a Deus por causa de uma chuva, por causa do frio, ou por medo de qualquer outra coisa. Onde está a nossa confiança em Deus? Onde temos depositado a nossa confiança? Nós, por nós mesmos, não conseguimos vencer os nossos inimigos. Você pode tentar de todas as formas. Somente o Senhor é quem vai te dar força. Veja só o que Pedro diz no versículo de número 9: resistir-lhe. Quem? Resista ao seu inimigo, não segundo a sua força, mas firme no quê? Na fé que Deus te dá. Não é você, é a graça de Deus. Não é a sua força, é a misericórdia do Senhor. Não é você que é um super-herói, não. Não é você que é o Flash, não. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. É o Senhor que te fortalece. Irmãos, todos os crentes enfrentam lutas, desafios. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas a grande verdade é que ninguém está pondo a sua vida em risco quando vem à igreja. Mas lá no Oriente Médio, na Colômbia, aqui pertinho do Brasil, o Evangelho é proibido de ser pregado. E se algumas pessoas forem pegas pregando o Evangelho, elas são executadas. E nós muitas vezes não damos crédito ou não valorizamos a casa de Deus. Essa é a verdade. Todo crente está sujeito a enfrentar lutas e desafios. Contudo, meus irmãos, é necessário que perseveremos. A palavra de Deus vai dizer: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A palavra do Senhor nos orienta a sermos fiéis. Irmãos, você já se perguntou por que Pedro faz esta exortação à igreja? Por que Pedro se preocupa em exortar, em trazer essa palavra de conforto a uma igreja que estava espalhada pela região da Ásia? Ele sabia que os cristãos têm um adversário
que está pronto para atacar e pronto para destruir. E é exatamente por isso que ele vai dizer: permaneça firme, porque este inimigo, ele é presunçoso, este inimigo, ele é orgulhoso, ele é poderoso, ele é maquiavélico, ele é perverso, ele é enganador, é cruel. Este inimigo é covarde. Ele usará de todas as artimanhas para que nós nos afastemos de Deus. Ele usará de todas as artimanhas para que duvidemos da palavra do Senhor. Ele usará tudo o que for possível para que ouçamos a voz do nosso coração e não a voz de Deus. E a palavra do Senhor em Jeremias 17, versículo 9, nos diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se o nosso coração é enganoso, como que eu vou confiar no coração? Mas este é o pensamento que tem sido pregado em grande parte do mundo. Se o nosso coração é enganoso, como confiar nele? Irmãos, o diabo tem como objetivo destacar que Deus é mau e bom é o homem. O plano dele é fazer com que nos voltemos contra o nosso Deus, ou seja, a criatura tomando o lugar do Criador. Ele tem como objetivo nos afastar de Deus. Este inimigo é comparado a um leão que ruge ao nosso redor. Contudo, ainda que ele seja perigoso, orgulhoso, presunçoso, maquiavélico e enganador, ele não pode nos atingir se Deus não permitir. Igual às enfermidades. Não fomos nós que tivemos o cuidado por 2 anos e agora pegamos o Covid. Não, foi Deus quem permitiu. O inimigo não pode nos atingir se Deus não permitir. Somente com a permissão de Deus é que o diabo poderá nos afligir e nos tentar, assim como aconteceu com Jó. A Bíblia vai dizer que o diabo e todos os anjos foram se apresentar diante de Deus. E Deus olhou para Jó e disse: olha, está vendo meu servo? Este é fiel. E o que o diabo disse para Deus? É, Senhor, mas ele é fiel, assim porque o Senhor dá tudo para ele. E aí Deus disse: Miguel, abaixa o som um pouquinho. E aí Deus disse: pode tocar, toca nos bens dele. Irmãos, o meio não definiu quem Jó era. O meio não definiu. Ele permaneceu firme e fiel a Deus. O inimigo só pode nos tentar se Deus permitir. Agora eu quero te dizer uma coisa: nós por nós mesmos não conseguimos vencer esse adversário, que é cruel, mas Deus nos capacita, nos habilita para que vençamos. Jesus Cristo venceu esse inimigo na cruz do Calvário. Ele destruiu todas as suas obras e nos deu força para que resistamos também. Não é a minha força nem a tua, mas é a graça de Deus. E é exatamente por isso que Pedro vai dizer: resistir, não segundo as suas próprias forças, mas firmes na fé, firmados na palavra de Deus. Irmãos, essas palavras de Pedro nos revelam que não estamos sozinhos nessa luta. Essas palavras de Pedro revelam que fazemos parte da família de Deus, família esta que está espalhada por toda a terra, família esta que tem enfrentado lutas também e desafios. Se eles enfrentam, por que nós não enfrentaríamos? Contudo, meu amado irmão, guarda no teu coração, somos fortalecidos pela graça do Senhor. Somos guardados pelo Senhor. O diabo sempre tentará nos derrubar, sempre tentará nos convencer de que Deus não nos ama. Ele sempre tentará transformar a aprovação em tentação. Ele sempre tentará nos afastar de Deus.
Porque esse é o objetivo. Eu vou se afastar de Deus. Ele quer que todos se percam, porque ele já está perdido e condenado. Ele não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder. Meus amados irmãos, aprendemos até aqui que todo cristão deve ser humilde e submisso à palavra de Deus. Aprendemos também que nós por nós mesmos não conseguimos vencer o nosso adversário. E finalmente, aprenderemos que a graça de Deus é manifestada em Cristo Jesus. Não é a nossa força, mas é a graça de Deus em Cristo que nos faz vencedores. Nesta última parte do texto, Pedro diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, quando Pedro conclui os seus conselhos pastorais nesta carta com uma bênção simples e muito profunda. Assim como no início da carta, ele faz uso das pessoas da Trindade. Na conclusão desta carta, nós podemos identificar a graça de Deus sendo manifestada na Trindade. No versículo de número 10, Pedro diz que o Deus Pai é a fonte e o doador de toda graça. Deus é a fonte, a origem, e Ele mesmo é Ele quem dá. Não somos nós quem conquistamos. Ele olhou para mim e para você e nos deu a sua graça. Não foi mérito, não foi porque ou o pastor Eliezer é melhor, a dona Cecília é melhor, não. Todos somos iguais. Foi a graça de Deus e a misericórdia. E a sua misericórdia que nos alcançou. Esta graça profunda foi revelada, está manifestada na Trindade. Veja bem o que o salmista nos diz no Salmo de número 84, versículo 11: porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. A graça do Senhor nos alcançou não porque somos melhores, mas porque Deus é bom o tempo todo, porque Ele nos ama, porque Ele é fiel à tua palavra, porque a fidelidade do Senhor se faz presente em nossa vida. O trono do nosso Deus é chamado de um trono de graça. A graça do nosso Deus é descrita como gloriosa, uma graça grandiosa, multiforme, rica, soberana, superabundante, toda suficiente e verdadeira. A graça do nosso Deus é a fonte da nossa eleição. Fomos eleitos e salvos pela graça do Senhor, não por mérito próprio. O texto nos diz que Deus, por meio de Cristo Jesus, nos chamou à sua eterna glória. A graça de Deus nos é transmitida por meio de Cristo. Somos abençoados pela graça do Senhor, por intermédio de Cristo. Essa graça nos fortifica e nos faz crescer. Ela é a fonte da nossa salvação. Não é porque somos melhores, é a graça de Deus. O texto ainda diz: Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ele quem? Deus é quem te aperfeiçoa, é quem te transforma em uma pessoa melhor. Não é você que é firme, não, é o Senhor que te firma. É o Senhor quem te fortifica. A força não está em você, mas na graça de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia por isso. Ele é quem te habilita. O Espírito Santo de Deus está contigo para te fazer uma pessoa melhor. Não é você, é por você mesmo. O Espírito da graça de Deus repousa sobre a vida do crente. Ele é quem te fortalece, o Espírito Santo. Ele é quem te faz permanecer firme, mesmo quando você é perseguido injustamente, mesmo quando você é difamado injustamente.
mesmo quando você é tratado ou rejeitado por aqueles que te amam. Meus amados irmãos, o autor da carta conclui esta carta trazendo algumas informações importantes. Ele vai dizer aí do versículo 10 ao versículo de número 14, que o próprio Pedro foi o autor dessa carta. Ele vai dizer que um irmão chamado Silvano foi aquele que escreveu. Pedro ia ditando e esse Silvano ia escrevendo. Ele foi o responsável em fazer com que essa carta chegasse aos destinatários corretos. Provavelmente esta pessoa citada por Pedro, Silvano, foi aquele mesmo companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, um homem temente a Deus, um homem que viveu pela misericórdia de Deus e que serviu ao Senhor. Meus amados irmãos, nós aprendemos hoje que Deus nos aperfeiçoa através da humildade, para que assim vençamos o nosso inimigo, o diabo, não segundo a nossa força, mas pela graça de Cristo Jesus. Não sou eu nem você quem vence o inimigo, é a graça de Deus que nos habilita. Aprendemos também que a humildade e a submissão são características que devem estar presentes na vida do crente. E que nós, por nós mesmos, não conseguiremos ou não conseguimos vencer o nosso adversário. Mas a graça de Deus manifestada em Cristo nos faz mais que vencedores. Então, este foi o aprendizado de hoje. Que a humildade e a submissão deve estar presente na vida do crente. Que nós, por nós mesmos, não vencemos o nosso inimigo. E que Deus manifesta a sua graça por meio de Cristo Jesus. Portanto, meus amados, de forma resumida, podemos dizer que Pedro tinha como objetivo encorajar todos os crentes e testemunhar que a graça de Deus é verdadeira. Por isso, devemos permanecer firmes, ainda que enfrentemos lutas. E talvez você esteja vivendo um momento difícil em sua vida. Talvez você esteja enfrentando um período de angústia, ou um período de ansiedade, quem sabe. Talvez você esteja enfrentando um período de enfermidade. Talvez esteja faltando um pouco de humildade em seu coração para que você reconheça que Deus é soberano. Talvez esteja te faltando temor de Deus. Irmãos, e isto é para adultos e crianças. Talvez esteja faltando no teu coração temor de Deus. Talvez você esteja depositando a sua confiança em você mesmo. Ou quem sabe, você se esqueceu de que Deus é soberano. Talvez você precise ser lembrado todos os dias que foi Deus quem te fez. Talvez você precise ser lembrado que Ele enviou o seu Filho para que Ele morresse em teu lugar, e assim você tivesse vida. Talvez você precise ser lembrado que a força não está em você. Talvez você precise ser lembrado da fidelidade de Deus, demonstrada por meio de Cristo Jesus. Talvez você precise ser lembrado de que Deus te formou, e de que você precise se voltar a Ele, e trazer Ele e pedir: Senhor, venha morar em meu coração. Porque somente assim a sua vida será transformada. Se você não entregar o teu caminho ao Senhor, se você não depositar a sua confiança em Deus, você irá para o inferno. E o inferno é uma realidade. Pedro se preocupa com a igreja, e é por isso que ele escreve essa carta, para dizer àqueles crentes e para dizer a nós ainda hoje: permaneçam firmes
porque as lutas virão. Permaneçam firmes naquilo que vocês têm aprendido. Permaneçam firmes na palavra de Deus, porque o último dia se aproxima. E o Cordeiro virá como leão. O Cordeiro virá como reto juiz e trará a sentença para cada um de nós. Somos tratados por Deus por meio da humildade, para que Ele mesmo seja glorificado em nossa vida. Somos instruídos a confiar na soberania de Deus. É exatamente por isso que Pedro termina o versículo de número 10 dizendo: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, deposite a sua confiança em Deus. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Não acha que simplesmente cantar te leva para o céu. Se você não tiver reverência na casa de Deus, se você não obedecer a palavra de Deus, você vai para o inferno. Não brinque de ser crente, porque o diabo, ele ruge como um leão. Ele está esperando você dar uma brecha. Ele está esperando você vacilar para ele te pegar. Não brinque de ser crente, porque hoje o Senhor está dizendo: vinde benditos, Senhor. Você criança, você Stephanie, você Natan, você meninos e meninas, não brinque com Deus, porque um dia vocês estarão diante dele. Todos nós morreremos. E nós temos que prestar contas da nossa vida. Ele vai chegar e falar assim: olha, aquele dia que vocês foram na igreja, vocês ouviram a palavra. E por que vocês não mudaram? E aí sabe o que ele vai falar? Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Um fogo que jamais se acabará. Um sofrimento que jamais se acabará. Vocês entendem a preocupação de Pedro ao escrever a uma igreja que estava sofrendo com a perseguição? É como se Pedro dissesse: as lutas que você enfrenta aqui não é nada comparada à glória que está por vir. Permaneça firme e glorifique ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, filha. Que Deus abençoe a tua vida, meninos e meninas. Que Deus abençoe a vida de cada criança, de cada adulto que está nesta igreja hoje. Que Deus abençoe a vida daqueles que estão nos assistindo. E que todos nós tenhamos plena consciência de que o Senhor nos chamou para vivermos para a sua glória. Que todos tenhamos no coração e na mente que Deus nos aperfeiçoa através da humildade, para que vençamos o nosso inimigo mediante a graça demonstrada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu quero convidá-lo a colocar-se de pé. Estaremos orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus de misericórdia, santo é o teu nome, Deus, santo é o teu nome. Quantas vezes negligenciamos ouvir a tua palavra e andamos segundo o nosso coração. Meu Pai, quantas vezes nos esquecemos de te buscar em verdade e fazemos aquilo que achamos que é certo. Quantas vezes somos levados e enganados pelo nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a olharmos para Ti. Ensina-nos a vivermos segundo a Tua vontade. Ainda que vivamos no meio conturbado, no mundo corrompido pelo pecado, ensina-nos a fugirmos da aparência do mal.
e a te glorificar. O fim está próximo, meu Deus. Não queremos de forma alguma sermos condenados, mas desejamos estar diante do Senhor, te adorando, te bendizendo. Que a nossa vida seja modificada por tua palavra e que vivamos segundo a tua vontade. Queridos e amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito repouse sobre a sua vida e sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, hoje e por todo esse tempo.